Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica diferente referente à massa de bolo. Você é daqueles que prefere pão de ló, massa manteigada ou massa preparada? Se você escolheu a terceira opção por causa da praticidade, eu vou te mostrar uma ótima opção, que ela é bem baratinha e super deliciosa. Eu não costumo muito utilizar massa preparada, eu prefiro a massa manteigada. Porém, essa massa aqui, ela ganhou meu coração porque ela é muito saborosa. Eu não testei os outros sabores, só estou falando referente a essa de chocolate, que eu gostei bastante. Normalmente, massa preparada, ela tem a tendência a ter o sabor muito artificial. Essa não tem. Eu gosto de duas marcas, na realidade, são as que eu mais uso. Quando eu tenho que utilizar, são as únicas opções que eu escolho. Se não tiver nenhuma das duas, eu prefiro fazer a massa amanteigada. A massa preparada tem um ponto muito positivo, que é a praticidade, como já foi falado. Você só precisa pegar as quantidades dos ingredientes, que são pouquíssimas, e misturar tudo isso sem se prender a nenhum detalhe. Já a massa amanteigada e a pão de ló, você precisa saber exatamente a quantidade, como bater, quais ingredientes vêm primeiro, tem toda essa questão do preparo, do passo a passo. A massa preparada não, você joga tudo no bowl, mexe tudo e ela já está pronta. Como eu já falei, sempre que eu posso escolher, eu tenho tempo para fazer, eu prefiro a massa amanteigada. Não dá tanto trabalho referente à massa preparada, porém é uma massa que você tem que bater um pouco mais, você tem que ter um pouquinho mais de paciência, nada de extraordinário. Mas dá mais trabalho para fazer, porque você tem que se atentar ao passo a passo. Mas eu confesso que eu fiquei apaixonada por essas duas opções. A massa flash, eu gosto de quase todos os sabores, porque tem alguns que eu não provei ainda. Sabores como coco, milho, eu acho muito artificial em qualquer massa preparada. Eu acho o cheiro muito artificial, o sabor muito artificial. Então, normalmente, quando eu vou fazer esse tipo de bolo, eu prefiro fazer com o próprio coco, com o próprio milho. Já o de chocolate não tem muita diferença, porque você vai precisar adicionar o chocolate. Seja ele achocolatado ou chocolate em pó, você vai precisar adicionar. Então, para não ficar com sabor tão artificial, você tem que escolher um chocolate de qualidade. Se você gosta de dicas, assiste até o final desse vídeo, que até o último segundo tem dicas preciosas referente ao bolo. E já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like, vem fazer parte dessa família, vai ser um prazer te ter por aqui. E olha só como é fácil para fazer esse bolo. Você vai precisar da massa preparada. Eu vou utilizar duas massas preparadas para fazer essa receitinha, só que depois eu fiz mais uma para dar a quantidade certa que eu precisava. Cada massa vai precisar de 3 ovos inteiros e de 3 colheres de margarina. Eu estou utilizando a margarina Deline, são 60 gramas. E essa massa em particular utiliza 120 ml de leite. Lembrando que a quantidade de leite e margarina, ela vai variando de massa para massa. Então é só olhar atrás de cada pacotinho que vem o passo a passo certinho. É bem rápido. Agora você só precisa misturar. Eu não estou batendo essa velocidade toda, eu só adiantei o vídeo para não ficar muito longo e cansativo. Mas você precisa misturar até sumir completamente todos os ingredientes e ficar essa massa lindona. Referente a untar a forma, você pode untar, utilizar desmoldante ou papel manteiga. Pode substituir o papel manteiga por papel toalha também, sem problema nenhum. Você só precisa fazer o recorte no fundo. O importante é que você cubra o fundo por completo, porque o fundo não tem como desgrudar depois que a massa gruda. Então, para não perder o bolo, não ter estresse, faz direitinho. Enquanto a massa está no forno pré-aquecido, 180 graus, o tempo vai variar da quantidade da massa que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou utilizar duas formas, uma com uma massa e uma com duas massas. Aqui tem duas, eu vou cortar ao meio, então vai ser 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa. Esse tempo vai variar entre elas, porque uma massa é mais fina do que a outra. E enquanto essa massa ela está assando, nós iremos fazer o recheio e a cobertura. E eu vou utilizar o mesmo recheio para fazer a cobertura. Porque eu quero que seja um brigadeiro. Vai ser brigadeiro de chocolate. Você pode fazer brigadeiro branco, de leite ninho, de paçoca, de limão, morango. Fica a seu critério, coco e por aí vai.
Vamos precisar de 3 caixinhas de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite, uma colher cheia de manteiga ou margarina. Você vai precisar saborizar com o que você quiser. Caso não queira saborizar com nada, deixe o brigadeiro branco. Caso queira, é a hora de colocar o sabor que você escolheu. Eu escolhi chocolate e vou levar ao fogo e mexer bem. Demora um pouco e ela fica, depois que você começa a mexer, ela começa a crescer, 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 como se fosse transbordar. Então, para evitar isso, não coloca muito leite condensado, muito creme de leite de uma vez só. Coloca uma quantidade. Viu que não vai dar para mexer quando levantar a fervura? Então, abaixa o fogo, retira um pouco da quantidade para depois não esborrar, não melar teu fogão e ser aquele desastre. E o ponto é quando você levanta e solta e eles não se misturam. O ponto tá ok, você bota em um recipiente para esfriar, cobre com plástico filme para não criar nenhuma película, porque vai facilitar na hora da aplicação. E olha só como essa massa ela ficou linda, bem pretinha, bem macia. E ela fica fofinha, só que molhadinha. Eu não sei explicar como é que essa massa fica, sei que ela fica uma delícia. Se você tiver a oportunidade de testar, ela é muito baratinha, baratinha de verdade. Eu acho que uma das mais baratas do mercado. Se tiver a oportunidade de provar, prova nesse sabor de chocolate, que é uma delícia. Deixa eu te dar uma dica caso você tenha dificuldade de achar o posicionamento da massa depois que você corta com a faca. Você vai precisar de um palitinho de dente, quebra ele ao meio e marca as duas massas. Desse jeito, quando você retirar a massa de cima, que você rechear, você consegue encontrar exatamente onde você cortou e o bolo não fica torto. Depois que o nosso brigadeiro esfriou, eu deixei alguns minutos na geladeira, tá certo? Minutos não, algumas horas na realidade. Logo depois que eu botei o bolo no forno, eu fiz o brigadeiro, coloquei no recipiente e levei para a geladeira, para ele firmar e esfriar. Eu sempre gosto de levar, seja qualquer cobertura, docinho, para a geladeira por no mínimo horas, para quando eu for utilizar ele estar bem firme e consistente. Testem, vocês vão ver que faz bastante diferença. E como eu já falei, vai ser 3 camadas de bolo e 2 camadas de recheio. Esse mesmo brigadeiro eu vou utilizar para fazer o ponto de bico. Para você atingir o ponto de calda, você tem que desligar o fogo ainda enquanto ele começou a levantar fervura. Quer um pouco mais grosso? Deixa cozinhar mais um pouco. Levantou, começou a não afundar, já está o suficiente. Se você quiser ponto de brigadeiro, você vai precisar passar a espátula no meio da sua panela e ela não vai juntar. Vai abrir um caminho e elas vão ter dificuldade para juntar. Caso sua panela esteja muito cheia, ela vai juntar, claro, só que com bastante dificuldade. Ela vem bem devagarzinho. Então você tem que observar esses pontos para saber qual ponto mais te agrada. E esse ponto de brigadeiro, ele fica excelente caso você nem queira utilizar no bico, porque ele desse jeito, ele já fica bem firme e você consegue fazer o acabamento perfeito na lateral. Recapitulando aqui, para fazer o recheio e a cobertura, eu utilizei 3 caixas de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite. A princípio eu mexi 2 e depois mexi uma, porque a panela estava transbordando. Então, para evitar fazer a sujeirada e acontecer algum acidente, porque facilmente você se queima com brigadeiro. É uma coisa que você tem que prestar bastante atenção quando você estiver fazendo, porque isso facilmente pode acontecer um acidente. Então, atenção para ninguém se machucar. E olha só como fica firmezinho. Aí agora eu vou colocar o granulado na lateral de todo esse bolo. Não sei se você tem dificuldade para fazer isso, mas deixa eu te dar uma dica. Você coloca o granulado em um pratinho mais baixo do que o prato do bolo. Por quê? Desse jeito você vai conseguir subir a colher cheia de granulado na lateral do bolo. Outro ponto importante, utiliza papel toalha ou guardanapo para sempre estar limpando a colher. Porque vez ou outra, a colher ela bate na cobertura e desse jeito vai grudar no granulado. E a gente precisa da colher sempre sequinha para não grudar nada, você só conseguir espalhar. Outra dica bem legal é você colocar embaixo do prato um papel manteiga, um papel toalha. Por quê? Você vai colocando o granulado no bolo e ele vai caindo na bancada. Depois você só precisa retirar o bolo de cima do papel e colocar esse granulado que caiu em cima do papel dentro do pratinho de novo. E você vai novamente fazendo isso até preencher toda a lateral com o granulado.
conta aqui nos comentários se você tem uma forma mais fácil de aplicar granulado na lateral do bolo. Esse bolo ele vai ficar bem chocolatudo, bem delicioso. Vocês não têm noção de como ficou uma delícia. Outra dica é sobre o granulado. Deixa eu te explicar algumas coisas. O granulado ele tem tendência a absorver a umidade e começar a derreter. Isso acontece normalmente com os granulados mais baratinhos. Se você for utilizar ele na hora, for bater um parabéns ou alguma coisa no mesmo dia, pode utilizar esse granulado sem problema nenhum. Se você for fazer esse bolo para comer no outro dia e for utilizar esse granulado mais baratinho, pode ter quase certeza que esse granulado ele vai começar a derreter e não vai ficar visivelmente tão bonito quanto você fez a aplicação. Eu vou deixar aqui uma foto do granulado que eu acho que é um dos melhores e ele fica em média aí do granulado caríssimo ao granulado mais baratinho. Ele tá no meio do caminho, porém ele é muito firme. Ele não derrete, você pode até levar para a geladeira, pelo menos por experiência própria, não sei se acontece com todo mundo. E quando você retira, ele não derrete, fica bem firme, bem lindinho do mesmo jeito. E agora eu vou fazer rosetas com o bico de confeiteiro. Para facilitar você não melar nada, eu te aconselho a colocar o bico dentro de um saco e o saco dentro de um copo. Desse jeito você consegue, com a boca do copo, fazer apoio e colocar toda a cobertura, todo o recheio para dentro do saquinho sem melar nada. Eu estou utilizando o bico 1M da Celebrate. Tem vários bicos lindos, então você pode escolher o que mais te agrada. Esse faz rosetas lindíssimas. E para fazer essas rosinhas é bem simples. Você posiciona o bico sobre a cobertura e faz uma volta. Uma observação é que onde você for fazer as rosas, só pode ter cobertura. Se tiver granulado por baixo, dificilmente esse brigadeiro ele vai grudar, ele vai ficar subindo o tempo todo. Então, se você observar, eu coloquei granulado só na lateral e onde eu fui fazer as rosinhas, eu deixei só a cobertura. Fiz as rosas. Aqui é opcional, a decoração você faz do jeito que você quiser. Fiz brigadeiros e coloquei na lateral com a mesma massa que eu fiz o recheio e que eu fiz o bico. Você pode observar que é uma massa muito versátil, você pode brincar com ela de várias formas. Depois que eu coloquei todos os brigadeiros, vou voltar a trabalhar com bico. Eu acho o trabalho de bico com brigadeiro incrível, ele fica lindo e dificilmente alguém não vai gostar de bolo de chocolate com cobertura e recheio de brigadeiro. Então, se você quer fazer um bolo bonito, que fique com sabor incrível, você pode utilizar o brigadeiro. For para criança, menina, menino, pode utilizar corantes para soltar sua imaginação. Você faz a massa branca e coloca o corante da cor que você deseja. Lembrando que é muito importante você prestar atenção se for fazer uma massa colorida, porque queima facilmente. E olha só que lindeza. Não tá parecendo aquele de bolo de vitrine? Eu achei sensacional, ficou muito lindo. Cada detalhezinho dele tá muito charmoso. E agora eu vou te mostrar como essa belezinha ficou por dentro. Mas antes disso, deixa eu te dar uma dica. Você faz o que quando sobra bolo, então quando você separa bolo e não dá para entregar a uma pessoa no dia da festa? O que é que você faz? Aqui em casa eu congelo o bolo e sempre que eu quero comer um pedacinho de bolo, eu descongelo e o bolo está do mesmo jeito. Já pensou ter essa delícia prontinha para você comer a qualquer hora? Me diz aí se não dá água na boca. Esse bolo está sensacional. E para congelar esse bolo, o que você precisa fazer? Você recorta uma fatia, coloca ele no plástico filme. Se quiser, você pode colocar um papel manteiga por baixo, mas isso é totalmente opcional. Você recorta a fatia do tamanho que você quer. Eu sempre gosto de colocar porções pequenas, porque é mais fácil de descongelar. Envolve bem no plástico filme, para que não tenha contato com a umidade, para que ele congele, porém ele não absorva. Fecha bem e depois leva para o congelador. Quando você quiser comer, você tira do congelador, coloca na parte de baixo da geladeira até ele ficar molinho novamente. Você não tem noção como é fácil e delicioso depois que esse bolo ele volta à temperatura ambiente. E ele fica assim, prontinho para você comer a qualquer hora. Uma delícia, sem contar na praticidade. E me diz aí se você gostou do vídeo e das dicas. Se sim, já sabe, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família.
E nunca esqueça o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.